O que fazer diante de acusações? Olá, gente querida, que a graça, a paz, o amor e a misericórdia do nosso Senhor esteja sobre você, sobre todos nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. Antes de darmos continuidade ao nosso estudo de Salmos, nós vamos hoje estudar o Salmo de número 109. Eu quero aqui deixar esse recadinho para que você acesse sempre as plataformas digitais da nossa igreja. Lá você vai encontrar os horários dos estudos bíblicos, das reuniões de culto. Você vai encontrar o horário da escola bíblica, que acontece em 2 horários aos domingos em nossa igreja. Tudo isso para que você aprenda mais da palavra de Deus. Lá também tem todos os estudos bíblicos gravados, deixados diariamente para você. O Novo Testamento já está todo gravado e agora a gente está dando continuidade às gravações do Antigo Testamento, com explicações para que você aprenda mais da palavra de Deus. Tá bom? Então vamos lá hoje estudar o Salmo de número 109. Querido, este salmo é um salmo, assim, duro de ler, porque é um salmo que fala sobre o castigo para os ímpios. Ele é um salmo grande de 31 versículos e nós vamos ler até o versículo 21. Diz o seguinte: Ó Deus, a quem tributo louvor, não te cales, pois a boca do ímpio e a boca traiçoeira se abrem e falam mentira contra mim. Eles me cercam com palavras de ódio e me atacam sem motivo. Retribuem minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração. Retribuem-me o bem com o mal, a amizade com o ódio. Coloca contra ele um ímpio, um acusador esteja à sua direita. Quando ele for julgado, seja condenado e até a sua oração seja tida como pecado. Que os seus dias sejam breves e outro tome o seu lugar. Que seus filhos fiquem órfãos e viúva a sua mulher. Que seus filhos fiquem vagando, mendiguem e peçam esmolas longe de suas habitações assoladas. Que o credor lance mão de tudo que ele possui. Que estranhos se apropriem do fruto do seu trabalho. Ninguém tenha compaixão dele, nem tenha pena de seus órfãos. Que sua descendência seja extirpada e seu nome eliminado da geração seguinte. Que a maldade de seus pais fique na lembrança do Senhor e não se apague o pecado de sua mãe. Pelo contrário, estejam sempre perante o Senhor para que faça a memória deles desaparecer da terra. Pois não se lembrou de agir com bondade, pelo contrário, perseguiu até a morte o aflito e o necessitado, e também o quebrantado de coração. Já que amou a maldição, que ela então lhe sobrevenha. Já que não desejou a bênção, que ela se afaste dele. Assim, já que se vestiu de maldição como se fosse uma roupa, que ela penetre as suas entranhas como água e em seus ossos como azeite. Seja para ele como a roupa que o cobre e como o cinto que usa. Que o Senhor assim retribua aos meus acusadores e aos que me caluniam. Mas tu, Senhor, meu Deus, age em meu favor, por amor do teu nome. Livra-me, pois o teu amor é grande. Querido, você pode dar continuidade aqui a este estudo de Salmos até o versículo 31. E este salmo é um salmo de Davi. É um salmo que Davi clama, a Deus o castigo para os ímpios, para aqueles que o acusam, para aqueles que o perseguem em todo o tempo. Os justos sempre foram perseguidos pelos ímpios. Nós vemos esses relatos sempre aqui na Bíblia. O homem perverso está sempre caluniando os que temem a Deus, cercando-os com palavras de ódio e atacando-os sem qualquer motivo, retribuindo a amizade com acusações, retribuindo o bem com o mal. Nós vemos isso no versículo 4 que diz: retribuem minha amizade com acusações, mas eu me dedico à oração.
Ou seja, Davi oferecia o bem e ele era retribuído com o mal. A posição de quem sofre essas injustiças deve ser de tranquilidade e de busca da oração. Nós vemos nesse próprio versículo 4, parte B diz: mas eu me dedico à oração. O salmo, porém, é um dos considerados imprecatórios, né? Nós vimos isso, salmos imprecatórios. O sentimento de estar sendo injustiçado não é condenável. Os salmos contêm muitos exemplos de situações em que o salmista anseia por justiça e roga a Deus que os vingue. Todavia, não compete ao homem buscar vingança nem tentar resolver as coisas do seu modo, mesmo que haja oportunidade e condições para fazê-lo. Os salmos imprecatórios são salmos como exemplos de grandes desabafos, mas os salmistas deixam a vingança e a justiça nas mãos de quem? Nas mãos de Deus, nas mãos do nosso Senhor. Como nós vimos aqui no versículo 4 e no versículo 5 deste salmo, Davi oferece amizade a quem o ataca. No entanto, em troca, eles o denunciam com palavras de ódio e com palavras mentirosas. Como Davi responde? Eu te pergunto, como responder e agir diante de acusações, diante de perseguições? Davi, de maneira muito simples, responde. Ele diz: mas eu me dedico à oração, no versículo 4. Isso significa que ele continua a orar por eles, mesmo enquanto eles o atacam. Também quer dizer que em tempos de terrível estresse, ele corre para o refúgio da oração. É assim que você reage ao estresse? Você lida com os ataques orando fervorosamente por seus agressores, até quando talvez esteja procurando corrigir os erros deles ou até mesmo confrontá-los? Isso, querido, fará toda a diferença. No versículo 21, vai dizer: mas tu, Senhor, meu Deus, age em meu favor, por amor do teu nome, livra-me, pois o teu amor é grande. Querido, Davi, ele se derramava diante de Deus, ele levava todos os seus sentimentos ansiando por justiça diante de Deus e levava a Deus todos esses sentimentos. E ele cria que o Senhor era o seu socorro, porque ele diz aqui, chega um certo ponto do Salmo, que ele transforma essas palavras de busca de justiça, ele transforma pelo próprio socorro do Senhor. Ele diz para si mesmo: mas tu, Senhor, meu Deus, age em meu favor. Quando essa expressão, mas tu, Senhor, como sempre nos Salmos aparece, marca um grande ponto de virada aqui. Orações duras ficam mais afáveis. Orações desesperadas ficam mais confiantes. Orações tristes se enchem de alegria e orações culpadas deparam com a misericórdia de Deus. Nossa oração pode muito bem começar com as nossas feridas, começar com os nossos pecados, os inimigos, o ambiente e até mesmo com os problemas. Mas só quando você deposita essas coisas diante de Deus, o alívio, o crescimento, a esperança e a força começam a se fazer notar. É clamar e chamar a Deus para dentro da oração. É chamar a Deus e clamar a Deus através da oração. As palavras mas tu, Senhor, nos Salmos têm correspondência no Novo Testamento com o grande mas agora de Paulo. A raça humana inteira está perdida em pecado. Nós vemos isso lá em Romanos. Mas agora a justiça de Deus se manifestou, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Querido,
Qual é a sua atitude diante de perseguições, diante de acusações? Lembre-se, ore a Deus. Nossa oração pode muita eficácia. A nossa súplica pode muito em seus efeitos. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo estudo.